dia, estamos iniciando mais um programa Conhecendo o Ministério Público. Os estádios de futebol têm sido palcos de confrontos, principalmente entre torcidas organizadas. O problema preocupa as autoridades, embora algumas medidas tenham sido tomadas para diminuir essa violência durante os jogos. Mas a realidade é que brigas ainda são comuns entre torcedores. E com a finalidade de colher sugestões para evitar duelos entre as torcidas, o Ministério Público Gaúcho esteve reunido com as organizadas da dupla Grenal. Portanto, para analisar a violência nos estádios, convidamos dois promotores de justiça. Renoir Cunha, da Especializada de Defesa dos Direitos Humanos, e Gerson Luiz Teixeira, da Promotoria de Plantão de Porto Alegre. Doutores, é um prazer tê-los aqui conosco no programa e eu vou iniciar com o doutor Gerson, que atua perante os juizados especiais criminais. Doutor Gerson, o que pode ser apurado nesse encontro entre as organizadas da dupla Grenal? Olá, Marco. O objetivo desse encontro com algumas lideranças das torcidas organizadas foi mais, sim, para verificarmos quais são as ansiedades, quais são as dificuldades que eles enfrentam, já que a gente ali no JEC, no Juizado Especial Criminal, nós estamos sempre em contato próximo com a Brigada Militar, com os dirigentes dos times do Internacional e do Grêmio, mas nós não tínhamos esse contato com as lideranças das torcidas organizadas. E a gente percebeu que um grande número de problemas, de atritos, de conflitos que ocorriam, tinha origem ali nas organizadas. Então essa até foi a iniciativa da doutora Sônia, que juntamente com o doutor Thales, trabalhamos ali nos Juizado Especial Criminal. Ela sugeriu, achou por bem a gente fazer esse convite, né, às torcidas organizadas, enfim, para se inteirar melhor do porquê de alguns atritos. E diante dessas informações, a gente verificou o que poderia ser feito para que reduzisse esse tipo de problemas. E entramos em contato com o Dr. Renoir Cunha, que tem atribuições, especialmente nessas áreas de medidas em relação às organizadas, já que o Juizado Especial Criminal ele trabalha basicamente com os delitos de menor potencial ofensivo, na hora da transação penal, enfim. E com relação ao trabalho mais amplo junto às organizadas, seria a atribuição do Dr. Renoir Cunha. Certo. Com essas informações colhidas das organizadas, fica mais fácil montar uma estratégia de atuação, é isso? Na verdade, até para nós foi um aprendizado, que a gente percebeu, entre muitas coisas, que há um conflito mesmo entre as torcidas do mesmo time, da mesma equipe, né? E questões de espaço físico, questões, enfim, de incentivos ou não das equipes. Então foi para nós também um aprendizado. E diante desse aprendizado, nós nos reunimos com os colegas com outras atribuições, também com a corregedoria, com o procurador-geral institucional, para a partir disso, então, ver o que pode ser feito, o que pode ser trabalhado para que sejam minimizados esses problemas. Correto. Doutor Renoir, tramita no Senado Federal um projeto que praticamente altera o Estatuto do Torcedor e também tipifica como crime outras ações, é isso? É isso. Esse projeto é mais um aperfeiçoamento de um trabalho que vem sendo desenvolvido há bastante tempo, né? O Rio Grande do Sul, acho que pode se orgulhar desse trabalho, já que contribuiu muito para esse amadurecimento, né, das medidas preventivas e repressivas, que não deixam de ser também pedagógicas e preventivas, na questão da violência no futebol. Já que o Rio Grande do Sul, lá em 2001, ao receber do Ministério da Justiça, assim como todos os ministérios públicos de todos os estados, uma documentação sugerindo providências, já que começavam a acontecer episódios violentos no centro do país, desenvolveu, através da nossa promotoria especializada, na época não nominada de Direitos Humanos ainda, Promotoria de Defesa dos Direitos do Cidadão, um trabalho dentro desse direito constitucional de cidadania, que é, além da própria vida, né, a segurança pública,
um trabalho tentando identificar. O que nós fizemos na época foi tentar verificar que parâmetros nós poderíamos ter, para não ser só uma criação do promotor dentro do gabinete, isolado da realidade. Então, nós colhemos em laborosas e minudentes reuniões com comandantes de cada batalhão da Polícia Militar envolvido na segurança dos eventos esportivos em Porto Alegre e no Estado, o testemunho dos policiais, e conversamos com os policiais, não só com os comandantes, como também com policiais, no sentido de verificar o que estava acontecendo. Fizemos audiências naquela época com presidentes das torcidas organizadas, olhos nos olhos, né? Chegamos, como foi noticiado em mais de um episódio, a aventar a extinguir com as torcidas organizadas e, enfim, avançamos para a questão da identificação dos torcedores, do cadastramento, algo que naquela época nós começamos em 2003 ao cadastramento, alcançamos um percentil expressivo de cadastramento das torcidas organizadas, com dificuldade em duas que não se reconheciam como, nem os clubes, pelo menos oficialmente, não as reconheciam assim, mas ainda assim foi um grande avanço. E, além do avanço, é importante dizer, eu digo para os colegas, quando nós fazemos essas reuniões no Rio de Janeiro, em São Paulo, enfim, o grupo que depois acabei também sendo designado para representar o Rio Grande do Sul, do Conselho Nacional de Procuradores Gerais. Pois aí que eu ia lhe perguntar. Nós temos também, recentemente, foi feito um protocolo de intenções visando exatamente a segurança nos estádios. E o senhor também representa o Ministério Público Gaúcho nessas reuniões do Conselho Nacional dos Procuradores Gerais? Perfeitamente. Eu acho que foi um canal muito importante que... eu não diria que o Ministério Público, ou até mesmo que a CBF conquistou. Eu diria a sociedade mesmo, a segurança no futebol. Porque se antes disso se realizar, eu poderia não imaginar a CBF, né, com essa parceria ou com essa visão, eu realmente fiquei com uma grata surpresa de ter o corpo técnico da CBF, engenheiro da CBF, que é o diretor de competições, engenheiro Virgílio Elísio, extremamente preocupado com a questão, por exemplo, estrutural, dos laudos, né, o risco de desabamento, enfim, e tantas outras questões que envolvem as questões estruturais. E, além disso, o Ministério Público daí aproveitou o ensejo, né, para alertar para diversas outras questões, como foi a bebida alcoólica, que não era uma pauta da CBF, né, e que realmente eu não tenho por que não revelar, para surpresa nossa mesmo, né, porque era um trabalho que a promotoria vinha tendo um esforço tão grande desde 2002, 2003, onde nós conseguimos formar uma convicção, né, técnica, isenta das nossas questões pessoais, não é algo que tem a ver com a minha religião ou com a minha vida pessoal. Não, é algo que eu até passei a admirar mais quando eu vi no trabalho o quanto isso influenciava na questão de segurança dos jogos. O quanto cada policial, em cada reunião que eu ia lá no primeiro batalhão, ou então em reuniões do Comando de Policiamento da capital, por favor, doutor, o senhor não sabe o que causa de transtorno a questão da bebida alcoólica. Então, a partir disso, nós conseguimos pautar essa questão e a própria CBF. Né? Não foi o Ministério Público, não foi naquele momento nem o Poder Legislativo, porque foi uma medida até que se antecipou. Nós temos a excelente iniciativa do deputado Mick Breyer, deputado estadual, de ter tido essa coragem, que tem a nossa admiração, de ter legislado nessa matéria. Certo. A verdade é que foram feitas pesquisas e, para nossa surpresa também, deu uma imensa e esmagadora maioria favorável a esse tipo de medida dos estádios. Doutor Gerson, o senhor, junto com mais 2 colegas, trabalha perante os JECs em dias de jogos no estádio Beira-Rio, do Internacional, e do Grêmio, Estádio Olímpico. O senhor trouxe alguma estatística para exemplificar o que acontece no dia a dia em termos de violência? O Marco Aurélio, é importante ressaltar o seguinte, que o JEC,
que foram instalados nos estádios, eles são de competência apenas dos delitos de menor potencial ofensivo. Que sejam isso, os delitos com pena não superior a 2 anos. E nós, os 3 promotores, acumulamos a função de promotores de plantão, que pega todo tipo de delito em Porto Alegre, e a atribuição junto ao Juizado Especial Criminal. Aqueles delitos que fogem ao Juizado Especial Criminal são encaminhados à área judiciária, e, em caso de flagrante, depois encaminhado ao plantão do Fórum Central. E os delitos de menor potencial ofensivo, então esses é realizada uma audiência, lá onde tem um juiz, um promotor, serventuários, defensores públicos. E ele foi instalado em abril de 2008, então tem pouco mais de um ano o juizado. Também tem sido um aprendizado muito grande para nós, porque é algo muito novo, algo inovador. Até essa implantação do juizado teve um incentivo muito grande do Dr. Renoir junto à promotoria dele. E eu tenho dados até julho deste ano, que consta com 239 audiências. Dessas 239 audiências, 116 no Beira-Rio e 123 no Estádio Olímpico. E também algo curioso é que quase a metade dessas apreensões são relacionadas à posse de entorpecentes. Ou seja, das 116 no Beira-Rio, 69 com posse de entorpecentes. E das 123 no Estádio Olímpico, também 69 posse de entorpecentes. E as demais delitos, aí sim, são em geral conflito, tumulto, jogar foguete, enfim, esse tipo de conflitos típicos de jogos de futebol. Só para o nosso telespectador ter uma ideia do que acontece, eu queria que o senhor narrasse, assim, digamos, como é feito, se a brigada pega um torcedor, né, em flagrante, brigando com alguém. Sim. Como é que acontece isso? Dá para o senhor explicar, assim, pela sua vivência, sua experiência nos dias de jogos? Os casos mais típicos seria do posse de entorpecentes, é algo até que deveríamos, enfim, estudar melhor, pensar melhor o que ocorre, se é uma questão cultural. Mas no ingresso, nos estádios, é feita aquela revista pela Brigada Militar e é encontrado entorpecente com torcedores. Eles são imediatamente levados até um posto da Brigada, que é ali do lado do juizado. É feito aquele boletim de ocorrência circunstanciado e imediatamente apresentado ao juizado especial. E lá, dependendo das circunstâncias, a pessoa tem que preencher alguns requisitos objetivos, não ter antecedentes, é feita uma proposta de transação penal. O caso de entorpecente, geralmente é feita uma proposta para que a pessoa faça alguma doação para uma entidade ou ainda que se submeta a um tratamento. Quando a pessoa se diz usuário, dependente, quer fazer algum tratamento. É uma proposta, é uma transação, a pessoa não está obrigada a aceitar. Caso não aceite, então é distribuído a uma das varas do juizado e essa pessoa será processada normalmente. É um benefício da lei para que a pessoa não se submeta a um processo penal e faça aquela transação penal. Coisa que é interessante, eu acho também destacar, é que nos demais casos que não posse de entorpecente, quando é tumulto, briga, aqueles delitos típicos de jogo de futebol, existe um artigo 39 do Estatuto do Torcedor que prevê a medida de suspensão do torcedor de assistir jogos de futebol. Esse artigo é algo que tem que ser muito trabalhado, tem que ser muito discutido, porque a gente enfrenta alguma dificuldade, como executar, como fiscalizar a frequência desse torcedor. Então, por isso eu sempre ressalto esse aprendizado. Eu não sei se o Dr. Renoir já tratou a respeito dessa questão do artigo 39, eu acho um artigo bastante inovador, bastante interessante e parece bem adequado a esses tipos de delitos que ocorrem. Dr. Renoir, não sei se quer fazer alguma observação com relação ao artigo? Essa questão e outras suscitam algum debate, né? No mundo jurídico a gente sabe que isso não é nada estranho, eu diria até infelizmente, né? Eu tenho realmente muito mais apreço quando a ciência ou enfim
A matéria ela é tratada com mais objetividade, mas nós temos essas questões na nossa área. E ela está intimamente ligada, inclusive, com a lista, né? Publicar a lista de maus torcedores, que é outra questão que é muito debatida juridicamente. Mas a gente tem conseguido avanços, a própria entidade esportiva, que tem que colocar no site, tem colocado, desde que o juiz ou o promotor pedindo ao juiz do juizado especial encaminhe para a CBF para que seja publicado. Agora, existe uma série de outras coisas, porque quando a gente vai trabalhando mais tempo vai se apropriando mais daquela situação, a gente vai vendo o quanto é criativa a mente de quem está inclinado a burlar as regras. Mas eu não gostaria de acabar sem destacar duas coisas muito importantes. Então, de tudo que já foi realizado, é óbvio que os promotores, o colega Gerson, nós, os colegas de São Paulo, do Rio, é tranquilo de que é importantíssimo que as autoridades, né, a Secretaria de Segurança, a Polícia Militar, a Polícia Civil, etc., os próprios clubes, a federação, os principais interessados e principais responsáveis, né, porque esse é um amadurecimento que não foi desde sempre, né, essa visão de que eles têm que tomar a dianteira, estão tomando, e tem medidas muito importantes, que estejam incansável e sem esmorecer, porque a tendência é que afrouxe as regras de segurança. Então, isso é importante, porque senão vai acontecer, e pode acontecer sempre, por melhor que sejam, não pode ser ingênuo dizer assim, não, todas as medidas são muito boas, eficazes e não vai haver nenhuma tragédia. Certo. Isso é impossível de afirmar. Agora, em agosto, aconteceu na Inglaterra, mesmo com toda a capacidade financeira e cultural de um país europeu, mais um episódio violento na Inglaterra, partida entre os eternos rivais, um clássico, West Ham e Millwall. Algo que eu relatava como um dos exemplos lá em 2003, nos meus termos de ajustamento estão lá. Em maio de 2002, 16 pessoas foram presas num confronto entre o Millwall, esse mesmo, e o outro time, o Birmingham City. Agora, inclusive saiu no The Sun, no Daily Mail, que foram cenas terríveis de confronto, jogando tijolos e garrafas no entorno do estádio, que é outro fenômeno, né? Nós temos hoje a violência não só dentro do estádio, como no entorno e às vezes até no trajeto. Claro. Então eu gostaria de, antes de finalizar a participação, também dizer que nós mandamos, em abril desse ano, um ofício ao prefeito de Porto Alegre, que é este aqui, e outro ofício ao presidente da Câmara de Vereadores de Porto Alegre, pedindo que, além da lei estadual que nós temos, que seja verificado no âmbito local, de interesse local, legislação para o entorno do estádio, e sugerimos, colocando sucintamente e modestamente algumas sugestões de embasamento do quanto é importante isso, né? 1.000 metros ao redor, ou pelo menos 300 metros ao redor dos estádios, só 3 horas antes, só 2 horas depois, só nos dias de jogos. E essa é uma questão muito importante que a gente gostaria de ver analisada com muita propriedade. Claro. Dr. Gerson, recentemente também o senhor esteve em São Paulo, junto com outros colegas, para conhecer o trabalho do MP Paulista, é isto? Exatamente. A gente esteve lá, teve uma reunião com o Dr. Paulo Castilho, que é um dos idealizadores desse projeto de reforma do Estatuto do Torcedor. E participamos de algumas reuniões, fomos inclusive no estádio. Enfim, eu fiquei até um pouco orgulhoso do Rio Grande do Sul, porque eu percebi que aqui realmente os trabalhos eles estão longe de ser aquela problemática das torcidas lá em São Paulo, né? É impressionante. Claro que a realidade deles é bem diferente, o número de equipes, de torcedores, enfim. Mas comparado aqui ao Rio Grande do Sul com São Paulo, realmente a nossa situação é bem mais confortável. O nosso juizado, ele conta com uma organização, parece bem mais adequada, o espaço físico, a integração, enfim, realmente foi bem positiva a visita lá. Para nós, trazia algum conhecimento, enfim, em relação ao trabalho que é feito lá. Lá a situação é bem difícil, porque o juizado especial criminal, ele ocorre em alguns jogos, porque lá o número de jogos é muito grande, tem muitas equipes. Sim. Então não é que nem aqui que todos os jogos do Olímpico e Beira-Rio, todos têm juizado especial criminal, o mesmo não pode ocorrer lá, enfim. Falar em São Paulo,
eu tive a oportunidade de entrevistar há uns 5 anos o promotor paulista Fernando Capês. Na época, ele tinha um estudo e se pensava em dar acesso só nos clássicos, né? Eu digo isso nos clássicos, só a torcida mandante, né? Torcida única. Torcida única. Eu não sei o que os senhores acham disso. Eu já sofri bastante com essa matéria, né? Porque teve determinado momento, né? Eu venho trabalhando com isso, como o colega Gerson colocou, eu gosto de dizer, eu venho sofrendo com as questões de violência no futebol desde 2001. Claro que lá ainda era muito incipiente, mas 2002, 2003 começaram a agudizar. Nós tivemos aquela morte em Caxias do Sul, quando um policial, verificando uma conduta suspeita, ou mais do que isso, bateu com um cacetete na cabeça de um torcedor que estava com uma touca e tinha um artefato explosivo embaixo da touca, caseiro, que explodiu, o torcedor morreu e o policial teve sua mão arrancada, perdeu a mão. E depois disso, alguns episódios bastante delicados, em que a gente realmente ficou muito preocupado. E depois de adotar uma série de medidas, tudo que nós poderíamos imaginar, né, nós ficamos em determinado momento realmente quase que desesperançados. E neste momento, a única medida que nós imaginávamos ainda de poder usar, por mais amarga que fosse, era essa. Eu acho até que não tive a felicidade, porque eu chamei de torcida única, porque a medida, na verdade, não muda, né? Mas para ver que, às vezes a denominação, né, tão antipática, e para quem gosta de futebol, nós gostamos, né, Marco? Não sei se tu acompanhas lá, acho que uma hora dessas, de repente, pode até acompanhar, quase que jornalisticamente. Nós temos um time do Ministério Público, né? Todos os Ministérios Públicos de todos os estados têm também. O Gerson aí é um dos grandes atacantes, né? Agora, por incrível que pareça, nós estamos aí no Super Master. Quando eu fui convidado para o Master também, né? Os colegas lá no vestiário, Renoir, uma boa notícia, tu vai subir para o Master. Não sei se é boa e muito menos subir, mas enfim, estamos lá, eu jogo junto com o Gerson. E nós, então, além de trabalhar com a questão da segurança, nós somos apaixonados. Claro. Eu sou apaixonado não só por futebol, por esporte, né? Por vela, enfim, por vários outros esportes. E realmente é uma medida muito antipática, muito triste de adotar. Mas, dependendo, a Argentina acabou tendo que adotar. E nós chegamos muito perto disso. Certo. Por falar em medida, doutor Gerson, eu acho que o ideal seria se nós tivéssemos uma política nacional única. Não sei se o senhor concorda com isso. É verdade, até já conversaram a respeito de criar no âmbito do judiciário a justiça desportiva, né? Que trabalhasse em todos esses aspectos. Claro que essa questão esportiva não se limita a Ministério Público e Judiciário, é um trabalho conjunto, né? Mas a gente tem evoluído bastante, eu acho. Eu acho que tem evoluído, eu acho que essa reforma, esse projeto que tem aí do Estatuto Torcedor, eu acho que vai ter medidas inovadoras, enfim, eu acho que a gente tem crescido bastante nesse aspecto. Certo. Para fechar agora, doutor Renoir, se passar esse projeto que está em análise no Senado Federal, me parece que uma das situações previstas é que torcedores serão punidos se cantarem cânticos racistas, discriminatórios. O que o senhor acha disso? Essa é uma outra questão extremamente complexa, né? Eu diria, o adjetivo delicada, né, talvez nem seja mais apropriado. Acho que é complexa mesmo. Nós já tivemos alguns inquéritos ali na promotoria, na questão difusa, coletiva, e é uma questão muito, muito, muito delicada e complexa, porque, de fato, nós temos convicção de que o Rio Grande do Sul não pode ficar identificado, né, ou, melhor dizendo, se houve uma identificação pretérita na história do Estado, ela deve ser rompida. E nós procuramos demonstrar para o resto do país, para os outros estados do país, o quanto nós procuramos amadurecer assim, ó, o nosso orgulho de ser gaúcho, o nosso bairrismo, ele não pode traduzir para os outros estados que nós estamos desmerecendo o importante trabalho. O Nordeste tem muito do que se orgulhar, enfim, tem
uma produção literária, artística, tem sua história também de sofrimento, assim como o Rio Grande do Sul. Então, no momento em que nós demonstramos isso, nós estamos demonstrando o nosso orgulho por todo o esforço da trajetória dos nossos antepassados. E nós não podemos deixar que fique uma imagem ligada talvez, eventualmente, a nossa colonização alemã, italiana e tal, de que isso poderia traduzir um racismo quase que institucional. Não. Nós tivemos um inquérito em que nós tentamos aqui identificar também um racismo com judeus, em que eu tive um esforço tremendo de conseguir identificar um site racista e para tentar bloquear ele, acabei chegando às origens dele e era na Argentina. Aí pedi auxílio do Ministério Público Federal, da Embaixada do Brasil, do Itamaraty, para que gestionassem na Argentina para bloquear, e enquanto isso obriguei aqui as operadoras a fazer. Então no futebol a gente tenta isso também, mas é óbvio que é muito difícil, porque se uma pessoa dentro da arquibancada se dirige a outra, isso aconteceu recentemente, entre, parece que conselheiros e tal, de um clube, e profere ofensas racistas, se identifica, se conduz ou se faz o processo. Agora, uma torcida inteira cantando, em termos criminais, é algo muito difícil de individualizar. Sim. Então, eu acredito que na área esportiva propriamente dita, né, justiça esportiva mesmo, não o judiciário com varas especializadas em questões envolvendo futebol. Não, a justiça é esportiva. Assim como aconteceu com a invasão de campo, talvez, assim como os clubes europeus fazem, a questão de suspensão, ou tirar o mando de campo e tal, numa conduta dessas, talvez vai ser para todos os times. Ok. E para todos os estados. Ok, o assunto é palpitante, mas nós temos que encerrar o programa. Parabéns pelo seu trabalho, doutor Renoir, na promotoria de direitos humanos. Também parabéns pelo seu desempenho nos dias de jogos, tanto lá no Beira-Rio como no Estádio Olímpico. O desempenho está parabenizando pelo jogo que o Gerson jogou lá no Beira-Rio, nos gramados do Beira-Rio. Ok. Senhores, nós estamos encerrando, ficando por aqui, e na próxima semana voltaremos com mais um assunto de interesse no Conhecendo o Ministério Público. Até lá!